Eu fui meio que elaborando um caminho, né? Um primeiro momento, um segundo e um terceiro dentro do trabalho corporal. Como é que eu poderia começar? Então eu dividi, né? Não que ele aconteça exatamente assim, tem uma flexibilidade, mas um primeiro momento que seria de autopercepção corporal, conscientização das próprias formas, do próprio funcionamento. Para um segundo momento de sensibilização corporal, era um trabalho bem direto com os 5 sentidos mesmo, né? Voltar um pouco a um estágio anterior, né? Já que às vezes são pacientes com defesas muito precárias, né? Tem uma imagem corporal muito difusa, não delimitada, então poder trabalhar isso. E só num terceiro momento um trabalho mais expressivo, né? Depois que elas já tinham essa conscientização maior de um corpo mais vivo, mais ativado, ir para um trabalho de expressão. Porque para elas é muito difícil identificar o que elas sentem. Então, esse primeiro momento seria, né, que eu falo escuta corporal, né, bem de em cada situação, como é que meu corpo está, como ele está hoje, como que ele funciona, como é a minha imagem corporal, explorar o próprio contorno, explorar as fronteiras físicas, as formas, o peso, o limite do corpo, a respiração, mas não sem nenhuma intervenção, né? Antes de pedir para respirar de X ou Y, elas precisam saber como elas estão respirando. E aí aumentando a percepção dessas partes do corpo, ossos, músculos, enfim, com toque, com objetos intermediários, de diversas maneiras. Alguns instrumentos que eu me utilizei no trabalho do grupo, né, foi um trabalho inicial com fotos, onde eu pedia até 20 fotos para que elas pudessem levar um pouco a história delas em imagens, pudessem ver um pouco. É muito interessante ver até que fotos elas escolhem. Tem mulheres que levam fotos só depois do casamento, tem algumas que só levam fotos da infância. Tinha uma que tinha ela de bebezinho, assim, 20 latas de leite, assim, uma pirâmide atrás, que a mãe guardava as latas de leite, e aí ela levou essa foto. Tinha uma outra que levava fotos muito sensualizadas dela na infância, que era uma coisa que a mãe fazia muito, né, e pedia para ela fazer poses e tirar foto de biquíni, e ela tinha toda uma questão de dificuldade com a própria sexualidade. Então, nessas fotos, o próprio processo de escolha já é muito rico. Essa outra técnica que eu falo, relaxamento e desenho do próprio corpo, técnica, acho que a maioria de vocês deve já ter ouvido falar ou conhece, né, de ficar deitado, perceber cada parte, dos pés até a cabeça, o tamanho, a sensação, e depois eu pedi o desenho em tamanho real, né, ou o tamanho que elas achavam que tinham, mas principalmente preencher o corpo, né? Eu acho que isso que foge da técnica tradicional, não só a forma, mas o que elas vão perceber em cada parte, a sensação, vem lembrança, não consegue perceber, então esse corpo em funcionamento. A redação também, às vezes eu pedia no início, né, uma redação da história do próprio corpo, ou uma carta para o corpo, bem rico. Tem uma inglesa que trabalha com transtorno alimentar e ela trabalha só com cartas. Então, ela pede para a anorexica, por exemplo, escrever uma carta para a anorexia. Depois, a anorexia responde a carta para você. Ou escolha a parte do corpo que você menos gosta. Escreva uma carta para essa parte do corpo. E agora, essa parte do corpo responde para você. Bem interessante também. E é uma maneira de ir entrando no corpo suavemente. Por exemplo, eu trouxe um desenho de uma das pacientes que ela coloca, só via um cone, só isso eu conseguia ver. Eu deito e espalho, de transbordar, tudo espalha.
Área genital morta, porque não sinto nada. Coxa, genital, glúteos, nada. Não tive vontade de desenhar o rosto, mas é estranho, porque na verdade parece que eu só tenho cabeça. Então aí, assim, essa era uma das primeiras sessões, depois das fotos e tudo, dá para perceber assim, quanto material que a gente pode tirar daí, né? A própria base, a instabilidade, essa coisa da zona, da área toda genital completamente anestesiada, o não desenhar a cabeça, a sensação de esparramar no chão, enfim. Aí depois que a gente consegue, né, trabalhar um pouquinho essa questão de, então como eu percebo, então tá, eu me acho muito mais gorda do que eu sou, eu me percebo mais magra. Tinha uma senhora que ela só comprava blusa M, chegava em casa e não servia. Então ela se achava mais magra do que na verdade ela era. E, enfim, uma desconexão com o próprio tamanho e com as sensações e tudo. Aí a gente entrava nesse segundo momento de ativação mesmo, ativação dos sentidos, né? Poder ir a um estágio anterior à emoção, ir para a sensação, e lá, né? Uma fase mais primitiva ainda, onde a gente percebia muita coisa da evocação da memória corporal, de situações, né? Que história meu corpo conta. Então eu tive sessões onde eu explorava em cada uma um sentido. Então na sessão, por exemplo, da audição, eu levava um CD com inúmeros estímulos sonoros, choro, riso, bomba, avião, carro, enfim, inúmeros. E a única instrução era tentar receber o estímulo e ver como o corpo reagia. Se ele relaxava, se ele se tensionava, se ele lembrava de alguma coisa. E aí no trabalho com o paladar, eu levava alguns alimentos e elas de olhos fechados, tentando explorar um pouco, né? Muito esse como elas comem, porque não tem degustação nenhuma. Então tinha muito um trabalho aí com sentidos de fato ser penetrado pela experiência, poder de fato olhar, de fato sentir, cheirar, e isso a gente explorava ali concretamente com esses objetos. E depois, no segundo momento, na relação, os sentidos na relação. Então, poder ver um pouco essa coisa da visão, né, do olhar do outro como, né, o olhar da mãe ou de uma figura parental como um primeiro referencial externo de segurança. Então, tinha toda uma lembrança de como que foram olhadas, né, nesse caminho aí. O tato, né, a importância do tato, do toque do outro como esse delimitador de fronteiras físicas, como fui tocada. O paladar, lembrando que, né, o primeiro contato com a figura materna se dá muito através da necessidade oral, como fui alimentada, e a audição, essa palavra do outro como construção de sentido simbólico para o que é experimentado no corpo. Não só isso, mas a manifestação emocional, o tom de voz, as lembranças, o que elas ouviam, né, das figuras, de maior proximidade, de maior contato. E aí também no grupo, de poder já fazer trabalhos mais em dupla, trabalhos em trios, trabalhos em grupo, o grupo todo, né? Trabalhos com olhar, com o toque, primeiro com o autotoque, depois com o toque do outro, né? O que X toque faz no meu corpo, como que eu quero reagir a esse toque. E aí, para finalizar, um trabalho mais expressivo, eu tenho todo um caminho aí pela dança, não dá para fugir. Eu me aproveitei de algumas técnicas, tem, enfim, um foco terapêutico bastante interessante, e eu me utilizei também desse trabalho. Então, o Laban, né, que ele trabalhou muito com as qualidades do movimento, eu peguei um pouco desses elementos para trabalhar essas polaridades no próprio corpo. Então, poder experimentar o forte, o suave, direto e indireto, plano baixo, plano alto, e
para ir transitando um pouco mais nessas polaridades num trabalho concreto. A dança, né, de uma maneira até livre, ela também traz a experiência de vivenciar um pouco o corpo de maneira prazerosa, que é algo que não acontece, né, fica um corpo só nessa coisa tirânica. O contato e improvisação é um trabalho do Steve Paxton, que geralmente é feito em duas pessoas, né, através de um ponto de contato. Essa dupla, né, começa uma dança espontânea e aí, enfim, dá para perceber muito essa coisa do movimento do corpo na relação, né? Eu conduzo o movimento, eu deixo ser conduzida, o peso do meu corpo, o corpo do outro, como que isso reverbera em mim. E aí o movimento autêntico, que é um trabalho da Mary Starks Whitehouse, que é muito interessante, porque é um movedor e uma testemunha. Então, ou vários movedores e uma testemunha, né? Mas é todo um trabalho de mover-se espontaneamente, sem música, sem estímulo nenhum, né? Partindo de algum estímulo interno, de uma ideia, de um pensamento, de uma sensação, com o olhar de uma testemunha, né? Uma testemunha que valida ali aquele processo. Muitas vezes esse olhar que elas não tiveram, né? De validação para o genuíno, para o espontâneo. Então, assim, eu me utilizei de alguma desses trabalhos, alguns elementos desses trabalhos, e acho que o resultado, assim, principal foi uma mudança, né, nessa relação. Muitas diminuíram expressivamente os episódios de compulsão e muito essa ansiedade de exposição.